Oi, pessoal, tudo bem? Voltando aqui para o nosso Fabcast, direto do CBAV 2024, Londrina. Agora a gente vai ter um podcast bem interessante aqui, né? Antes de começar o podcast, eu queria explicar um negócio para vocês. Ali em cima a gente tem o passaporte da UFAP. Se vocês se inscreverem na pós-graduação da UFAP aqui durante a feira, vocês têm 20% de desconto na pós-graduação. Caso vocês não se inscrevam aqui, mas queiram fazer posteriormente, se vocês tiverem o passaporte em mãos para fazer a matrícula, vocês ganham 10% de desconto na pós, tá? Viu? Ah, gente, vocês não escutam, né? A gente vai escutando cada coisa aqui. Ó. Pronto. Então, o podcast aqui é com duas autoridades assim, na anestesia, né? O tema é hipotensão perioperatória, né? Então, eu tenho aqui do meu lado esquerdo o Felipe Zanuzzo. Tudo bem, Felipe? Tudo bem, boa tarde. Bom, para quem não me conhece, sou Felipe, sou anestesista, tenho título de especialista em 2023, no ano passado tirei título de especialista em anestesiologia pelo Conselho Federal e nesse ano também em terapia intensiva pela BVEX. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui. E do meu lado direito, temos aqui Alessandro Martins. Tudo bem, Ale? Tudo bem, boa tarde. Não, é que tem um cara que fica falando aqui, aí dá uma desconcentrada. Mas, primeiramente, eu queria agradecer a presença de todos aqui do Congresso, né? Agradecer a presença ilustre do Felipe, né? Diz ele que foi meu estagiário em algum momento dessa vida, né? Agradecer a Sabrina, nossa coordenadora acadêmica. Minha formação é em anestesiologia, né? Fiz residência, fiz doutorado em anestesiologia e milito aí uns 10 anos, eu acho, na terapia intensiva. Então, eu foquei mais na terapia intensiva, mas hoje, infelizmente, por conta aí de muito trabalho de gestão, eu estou um pouco fora da rotina, né? Então, a gente tem residente, então eu só vou para a rotina para dar umas broncas, tá? Mas a gente conhece um pouquinho ainda do negócio ainda. Bom, eu não sou nada anestesista, até, olha, admiro muito vocês que gostam de anestesia. Eu sou patologista clínica, então eu escuto o que vocês falando, eu falo, gente, porque tudo que eu lembro da anestesia era assim, meu professor dizia que tudo que dava errado, a culpa era do anestesista, né? Então, assim, foi uma área que eu nunca pensei na minha vida em fazer. Então, começando aqui, Felipe, conte-nos sobre o tema aqui da sua palestra. Bom, acho que a gente podia fazer um bate-papo aqui. Eu acho que a primeira abordagem que a gente tem da hipotensão é tentar evitá-la a qualquer custo, né? Então, alguns pacientes, eu queria perguntar para o Alessandro, quais são seus pacientes no seu dia a dia, o que você acha no teu exame físico pré-operatório, que esse paciente tem maior probabilidade de ficar hipotenso. Então, um paciente está bem, com a pressão boa, mas você sabe, esse paciente aqui pode ficar hipotenso, porque esse paciente você já precisa pensar no teu protocolo e em tudo que você tem que deixar pronto para evitar a hipotensão, porque principalmente no momento da indução é um momento muito crítico para a gente de instabilidade hemodinâmica. Então, quais são esses pacientes que você já fica atento aí? O que você faria? O que você acha de diferença? Bem, primeiramente, acho que a gente tem que saber o que é hipotensão, né? Qual que é o target, né? Qual que é o gatilho para você falar assim, não, é hipotensão. Né? Dentro da anestesiologia, a gente pegou muita coisa da medicina e muita coisa do paciente com sepse, né? Então, todo mundo fala que hipotensão é a pressão arterial média abaixo de 65. Né? No felino, a pressão arterial sistólica abaixo de 100, né? E no cão, abaixo de 90. Porém, a gente não pode esquecer, né? Mesmo o Felipe falou aqui, quando a gente vai fazer a avaliação pré-anestésica, às vezes você tem um paciente hipertenso. Então, o que é hipotensão para o paciente hipertenso? Né? Então, é uma diminuição de 40 milímetros de mercúrio, né? Dessa pressão arterial sistólica, né? Na medicina varia muito a diastólica, mas dessa pressão arterial sistólica, abaixo de 40 já é considerada hipotensão. Quando nós vamos fazer qualquer discussão de caso relacionado a um paciente, a gente leva em consideração duas coisas. Nós podemos causar hipotensão no paciente? Paciente saudável, nós podemos. Se a gente utilizar fármacos que vão causar hipotensão. Então, sempre quando for fazer alguma avaliação ou for
determinar qual protocolo, a gente tem que entender quais são os efeitos colaterais daquele protocolo. Se é uma cepromazina, pode causar hipotensão ou pode reduzir a pressão arterial. Redução da pressão arterial da cepromazina não quer dizer hipotensão. Acho que é o primeiro ponto. Então, a gente tem que ver o que nós vamos utilizar. Vai usar gás, vai usar agente inalatório? Então, a chance de hipotensão é maior. Então, apenas o paciente rígido ou qualquer patologia, só o seu protocolo já pode promover hipotensão. Então, você já tem que estar preparado. Porém, algumas doenças, elas podem promover isso. Né? Doenças clássicas, todo mundo fala, pacientes com mastocitoma. Né? Então, você tem que ter medidas preventivas, né? Que tem alguns trabalhos que o pessoal usa difenidramida, né? Procedimento. Pacientes que podem ser grandes sangradores. O que são esses pacientes? São pacientes que vão entrar com intervenções cirúrgicas grandes. Mas o paciente é saudável, mas vai entrar uma cirurgia cardíaca, então o paciente pode ter hipotensão por hipovolemia, né? Por choque hemorrágico mesmo. Então, depende do procedimento, você tem que avaliar qual que é a chance desse paciente realmente, tanto para hipotensão como hipertensão. Vai entrar com uma adrenalectomia, a chance de você ter uma hipertensão é enorme. Então, você tem que fazer essa avaliação. Mas a gente tem que colocar todos os pacientes, eles podem apresentar hipotensão. Mas eu acho que a cereja do bolo é o quê? É a monitoração. Se você não monitora, você não vê nada, né? Você não vê a hipotensão. Esse é o grande, eu acho que é o grande ponto. E muita gente não monitora. Ou quando acha que monitora, né? Eu já rebato a pergunta para o Felipe, né? Que o Felipe trabalhou, acho que você trabalhou, né? Com pressão não invasiva. Sim. E tem uns bias lá, né? E muita gente trabalha com pressão não invasiva oscilométrica, ou também com Doppler, né? Com avaliação da sistólica. Até que ponto, Felipe, você vai detectar hipotensão nesses métodos? Ou você, não, está falando de perioperatório, paciente mais grave, é pressão invasiva mesmo? Não, eu acredito que paciente de alto risco é invasiva, com certeza. Eu já cheguei a fazer acesso femoral. Eu sei que é difícil manter acesso femoral, porque você perde muito fácil, mas não conseguindo periférico, eu faço acesso femoral. Mas uma triagem que eu faço muito do paciente, eu sei que às vezes o Alessandro pode ter uma discordância, acha que a discordância aqui é interessante, mas eu acredito que a avaliação pré-anestésica do paciente, a gente pega muito paciente pré-choque ou no choque oculto. E como é que a gente faz? O paciente sempre choca da periferia para o central. Então, se eu pego um paciente que está lá com pressão 120 de sistólica, com 180 de cardíaco, extremidade fria, TPC alargado, sem burburismo intestinal, por exemplo, esse paciente, provavelmente, a hora que se induzir, ele vai ficar hipotenso. Então, a gente não tem a validação do índice de choque, tem alguns trabalhos que tentam avaliar que seria sua pressão sistólica pela frequência cardíaca, né? Então, você vê um paciente com 120 de pressão sistólica com 180, alguma coisa pode estar acontecendo. Poderia ser dor? Eu esperaria mais hipertensão se fosse dor. Então, eu penso que esse paciente está taquicárdico compensando alguma coisa. E a hora que você for fazer um propofol nesse paciente, você vai ter consequências muito graves, uma hipotensão muito abrupta. Então, nesse paciente, o paciente já descarta totalmente o uso da cepromazina e já vou considerar nesse paciente eles tendo sinais de hipovolemia e ele se mascara muito com a vasodilatação, né? Então, hipovolemia ou vasodilatação vai cair taquicardia compensatória com vasoconstrição periférica. Mas eu vou pensar nesse paciente se ele não tem contraindicação de desafio volêmico em fazer um desafio volêmico. Tá? E o que eu vou avaliar se esse paciente respondeu ou não, gente? Lógico, se você tiver o VTI para fazer um eco, isso tem treinamento para fazer, tem que ter aparelho, mas a gente pode evoluir, eu quero evoluir nesse sentido. Se você tiver a colapsabilidade via cabo, você consegue medir se esse paciente responde ou não antes de dar fluido. Mas, no geral, a gente não tem essas ferramentas. Então, eu, Felipe, vendo esse paciente vasoconstrito e já muito taquicárdico, com normotensão para hipo, para redução da pressão arterial, eu vou fazer um desafio volêmico antes de pôr esse bicho na mesa. Quais seriam minhas contraindicações de fazer um desafio volêmico? Paciente com albumina baixa, aí eu teria risco de fazer edema de alça intestinal, se for cirurgia intestinal, maior chance de essência. Paciente com SARA, que a gente sabe que a doença pulmonar e excesso de fluido pode matar mais. E pacientes que já têm subcoagulação. Lógico, medida de subcoagulação para a gente, a hipocoagulação é mais fácil, a TP e TTPA. Né? Mas hipercoagulação a gente já não consegue medir, mas seriam 3 contraindicações assim, cirurgia intestinais, pulmão e coagulação contraindicaria. Mas eu já faria um bolus de fluido antes de induzir esse paciente. E eu gosto muito porque para fazer acesso arterial invasivo é difícil, isso é treino. Mas eu sempre deixo a minha efedrina pronta. Se eu induzir o paciente, ou durante a indução, fiz 1 mg de propofol, eu vou lá e tento pegar a artéria com o paciente meio ali nessa fase de transição da indução.
Se o pulso está muito fraco, às vezes eu faço uma efedrina para ter um pulso melhor, para tentar puncionar a artéria e ser mais assertivo. Porque é desesperador quando você não consegue puncionar uma artéria sem anestesiar com oscilométrico. O único oscilométrico que nós temos validados, passou pelos critérios aqui, vinha é o da Santec. Não ganho nada para falar disso, tá? Não sou patrocinado pela empresa, mas o único que foi validado foi da Santec. Então, até eu estava com o pessoal aqui discutindo dos monitores, né? Ah, mas nosso monitor funciona. Eu falei, o seu monitor dá um número, mas para saber se ele funciona, ele tem que ser validado. E não tem como. O experimento faz o quê? Participei de 2 estudos para validação de métodos oscilométricos. Se causa hipotensão, hipertensão e normotensão, e mede em mais de 10, 15 pacientes e mais de 150 medidas. E faz um cálculo de correlação em várias situações clínicas. É assim que você valida. E poucos passam. Ou às vezes o pessoal meio que manipula os estudos como? Coloca tudo. Tem um estudo que é super legal. Eu achei lá um oscilométrico super validado. Falei, nossa, eu vou comprar esse aparelho. Fui ver a marca que era. Peso médio do experimento, 30 quilos. O paciente mais leve do experimento tinha 8. Gente, se eu botar o oscilométrico da Dixtal que eu uso, que é do humano, vai funcionar super bem nesses cachorros. A questão é, a minha rotina é paciente de 5 quilos, 3 quilos. 8 quilos é o... 8, 10 são os mais pesados da minha rotina, entendeu? Mas acaba que eu gosto muito do Doppler, apesar do Doppler ter 3, 4 estudos que não têm validação. Mas a questão é o que o Alessandro falou, tipo, ó, eu medi no Doppler, era 180 antes, o que é critério de hipotensão para ele? Abaixo de 140. Mas tem evidências que nós temos síndrome do jaleco branco. Então, já comprovado em veterinária, que é a síndrome do paciente que vê o médico e fica hipertenso. Os nossos cachorros têm síndrome de jaleco branco comprovadamente. Eles mediram com o paciente no hospital e foram medir na casa do paciente. E acostumaram o paciente com a própria pessoa, a pressão reduz. Ou seja, quais são os marcadores de hipertensão que a gente vai ter? Engurgitamento de vasos de retina, então você vê vasos tortuosos, e hipertrofia concêntrica no cão. No gato pode ser por conta de uma doença cardíaca primária. Mas o cão que tem hipertrofia concêntrica, se ele não tem estenose aórtica, o único motivo que faz ele ter hipertrofia concêntrica seria uma hipertensão arterial. Bom, agora eu volto a pergunta para você. Bom, Alessandro, induzimos o paciente. Qual a sua indução para um paciente com alto risco de hipotensão ou que está hipotenso? Qual o seu protocolo para induzir? Você fez só um opioide de MPA ou você fez DEX? Tem gente que não gosta, tem gente que gosta de usar DEX porque faz hipertensão. Mas a sua indução, como seria no paciente hipotenso? Pegou um paciente choque séptico que vai ter que entrar com deiscência intestinal, aquele que sempre chega na UFAP lá, essas buchas, né? Segunda cirurgia intestinal, vai falar com vocês na nora e na vasopressina. Qual a sua indução? Tem vários... nós podemos fazer vários protocolos, né? Tem um protocolo que o livro... Na verdade, o livro não. Qualquer prova que cai isso, ele vai querer uma resposta. E essa resposta geralmente é cetamina com algo, né? Que vai manter o cardiovascular. É simpatomimético quando ele tem norepinefrina, né? Quando ele está esgotado, ele faz, na verdade, até inotropismo negativo, né? Mas para você ter um choque assim, refratário, para você fazer cetamina e cair realmente a pressão arterial, tem que ser um paciente realmente muito grave. Mas a resposta realmente do livro é você fazer uma cetamina associado a algum fármaco que evite os efeitos colaterais da cetamina. Então, cetamina e midazolam. Cetamina, a gente faz cetamina e fentanil, indução. Cetamina com pouco propofol, isso estava na moda quando nós éramos residentes. Não, misturava cetamina, fazia até cetamina com tiopental. Então, assim, o protocolo em si, até costumo falar, é muito bobo, né? Porque a monitoração que é importante. Você fazer tiopental e estar monitorando e tratar esse paciente naquele mesmo momento que ele apresentar hipotensão, isso é fazer anestesia. Não ficar decorando dose, que fármaco você vai usar, né? Nesse caso que ele perguntou, então é uma coisa pessoal minha, não quer dizer que outras pessoas fazerem outros protocolos vai ser errado. Se o animal tem uma escala de Glasgow reduzida, né, um animal comatoso, eu não faço nem cetamina nem midazolam, eu faço uma indução rápida, eu faço fentanil, midazolam, intubo o paciente. Ah, Alessandro, você não vai conseguir intubar. Geralmente intuba. Se eu não conseguir intubar, eu bloqueio esse paciente, então faço uma intubação rápida. Então não vou promover hipotensão, nem promove bradicardia. A bradicardia relacionada ao fentanil nesse bolos é quando está associado a outro fármaco, aí tem um efeito sinérgico gigante, propofol e fentanil. Vai abaixar mesmo. Agora, se você faz só o fentanil e o midazolam para induzir o paciente, realmente você não vê essa alteração de abaixar realmente a frequência cardíaca.
Mas você pode, antes de induzir, você já entrar com algum fármaco, né, que é o que eu acho que é o próximo detalhe que nós vamos conversar, e você induzir esse paciente com uma pressão mais alta. Quem viu ali a aula do, não sei se o João falou, mas eu acho que ele falou ontem, mas vai recrutar o paciente, né, ventilação. Se ele está borderline, né, 70 de média, você vai recrutar, o bicho, ele precisa recrutar, mas vai acontecer o quê? Vai cair mais a pressão, vai ficar hipotência, ele pode morrer. Então você coloca uma norepinefrina antes, ou você faz outro vasopressor, aumenta a pressão até um limiar de 90 de média, 85, e você recruta. Então, às vezes, antes de você induzir, se você já está paramentado, na residência fazia muito, pegar artéria antes de induzir, né? Coitado do bicho, ficava lá furando. Ou quando tem tempo, até colocar uma ênula lá e depois passar. Então, a resposta minha, que paciente comatoso, eu faria fentanil, midazolam. A gente pode fazer etomidato, né? Etomidato, midazolam, etomidato, fentanil? Pode. Porém, tem que ver qual que é o cenário. É um paciente séptico? Já não é interessante, né? É um paciente com insuficiência adrenal? Já não é interessante. Mas, na maioria do contexto, você pode estar utilizando, né? Então, lógico que a gente pode ficar falando aqui um monte de coisa. Não usar no paciente que você não pode ter mioclonia, né? Que o etomidato pode ter. Na medicina, não vai usar etomidato quando tem marcapasso, porque pode ter mioclonia, vai usar o marcapasso externo, pode dar falha no marcapasso externo. Mas são pequenos detalhes. Estão respondendo, para mim é fentanil e midazolam. Muito Pro legal, Felipe. muito legal essa abordagem. Agora eu vou porque... jogar para você. Não, muito legal a abordagem. Eu não tenho a prática, a rotina minha de induzir com rocurônio. Não induzir, mas fentanil, midazolam e rocurônio, usar o bloqueador. Isso, aí entuba e mantém uma anestesia, né? Não só isso e deixa... E aí coloco, sim, o agente hipnótico, vamos dizer assim, anestésico isso, geral. aí se vai ser etiva, se vai ser... A minha rotina é mais o livro que eu uso geralmente fentanil com mida, queta, se não for suficiente, propofol. Né? Mas geralmente os pacientes não perdem o reflexo e você consegue entubar sem ter reflexo de tosse. Então, você puxa às vezes a língua, ele está com tônus de língua, mas você consegue entubar. Mas acho que um ponto mais importante que eu vejo muito quando eu dou aula, participo, eu já vi o pessoal anestesiando, o principal erro é, o paciente vai ficar hipotenso. Você tem que pôr norepinefrina antes. Por quê? Você imagina que esse paciente está tendo uma grande compensação, está vasoconstrito, não manda sangue para rim, para intestino, para compensar o choque, certo? Aí você vai anestesia, essa pressão cai. Essas células que não recebiam oxigênio e estão produzindo radicais livres passam a produzir ainda muito mais radicais livres. E ele entra numa síndrome de inflamatória sistêmica muito mais rápido, entra no ciclo de morte, vamos dizer assim. Então ele estava hipoperfundido, você induziu, a pressão foi para 30, você não consegue pegar a artéria, ou você fica lá 20 minutos cutucando o paciente, a hora que você pega a artéria, a pressão estava em 40 de média e um monte de radical livre. E esse rim vai para o espaço, né? Muito rápido. Então acho que a gente prevê que a proteção vai ter, eu hoje faço muito isso na minha rotina. O paciente está com a pressão de 110, eu vou pôr norepinefrina, vou jogar lá para 130, 140 de sistólica e vou induzir ele com pressão mais alta. Porque eu sei que a hora que induzir ele vai cair paciente de novo. Mas eu não permito e não tolero. Então eu digo assim, eu já peguei paciente que entrou com, antes de entrar em cirurgia, estava hipotenso, eu estabilizo ele não fica hipotenso a cirurgia toda, porque ele chegou na porta do centro cirúrgico com 80 de sistólica. Aí eu estabilizo ele, induzo ele com nora e vasopressina já na veia e devolvo ele para internação com pressão de 120. Então ele chega em hipotensão da internação e sai do centro cirúrgico sem ter tido um episódio de hipotensão. Então acho que esses pacientes graves, pessoal, pacientes graves e pacientes que têm instabilidade grave. Eu sei que o FAP é a referência lá nas partes cardíacas, por exemplo, cirurgia cardiovascular, e aí eu acho que seria totalmente outra abordagem, né? Não é o paciente séptico. Esse paciente é outro tipo de paciente, mas é o paciente que vive borderline para a morte. Se você descompensar um pouquinho a hemodinâmica dele, ele reverte um shunt que está de esquerda para direita para esquerda e faz hipoxemia e morre. Então, acho que a gente tem que estar muito preparado com os vasopressores prontos e, às vezes, começar antes mesmo da indução. Bom, fiz a minha parte, vou perguntar de novo agora para o Alessandro. Vou só te apertar aqui, cara. Nunca tenho essa probabilidade. É minha pergunta. Eu nunca tenho a possibilidade de ficar perguntando para ele, porque sempre quero saber o que eles estão fazendo lá, entendeu? Eu estou no meu mundo lá. Bom, beleza. Pegou a artéria. No geral, quais são os vasopressores que você tem na sua gaveta no dia a dia para você usar para os pacientes? A norepinefrina é a sua primeira escolha sempre? Porque falam lá, a norepinefrina é para todo mundo. Eu sei que você tem as particularidades de felinefrina lá, mas no seu paciente séptico, você entra com nora ou entra com vaso? Não. Segundo o guideline, é norepinefrina. Norepinefrina, chegou a meio, já é considerado choque refratário. Não respondeu, vai para vasopressina. Nesse intervalo, você
A literatura voltou agora, você pode estar utilizando a hidrocortisona para você, como fala? Recaptar. Resistência, você ressensibilizar os sensores. Isso, ressensibilizar os receptores da catecolamina. Isso. Então aí você pode, nesse intervalo da mudança para vasopressina, associar a hidrocortisona. Né? Dose que você faz baixa? 2? Na verdade, sim. O que é preconizado é de 4 miligramas a 7 no dia. Né? Entendi. Então, você pode pegar um kit, 4 vezes ao dia, ou 2, 4 vezes ao dia. É tudo extrapolação realmente da medicina, né? Ou você fazer infusão contínua, pegar essa dose máxima e fazer infusão contínua em 24 horas, né? Isso até antibióticos estão fazendo, agora também com cortisona estão fazendo. Então, eu trabalho mais com esses fármacos. Agora, mas olha, mesmo assim não aumentou, né? Você tem que ter uma meta pressórica, né? Lógico que você vai ver o débito também, vai ver resistência. Aí não melhorou, agora não paciente séptico, aí agora a gente vai lá para o azul de metileno, né? Voltou, né? Negócio lá da década, sei lá de quando, né? Fica bonitinho, o bicho fica azul, frasco azul. Você tem usado? Você tem resposta? Tem usado, os meninos gostam, eles... sei lá... Mas você faz um bolos e você vê melhora Você faz e mantém infusão por um tempo. Não é que é cedo para falar isso, né? Mas... os meninos, às vezes, têm resultado. É difícil a gente falar aqui, porque, não, todo mundo vamos usar. E, na verdade, precisa ter pesquisa, né? Precisa ter números. Senão, é só a minha experiência. Pela nossa experiência, parece que está dando certo. Eu usei muito, mas muito, em choque vasoplégico, em transplante hepático, mas em suíno. Usava muito azul de metileno e dava certo. A minha experiência. O que a gente vê na literatura, em paciente séptico, realmente está evoluindo bem, né? Essa mudança de norepinefrina, vasopressina, ela já vem de muito tempo, porque mostrou que a dopamina, né, que era muito usada na terapia intensiva, ela é muito arritmogênica, comparada à norepinefrina. Né? A dobutamina também é muito arritmogênica, né? E muita gente usa para hipotensão, né, que não tem muita relação. Né? A gente pode discutir isso. Então, assim, norepinefrina, vasopressina, chegou de meio, vasopressina, né? Pode começar com 4 microunidades, e aí faz a hidrocortisona. O que eu acho que tem que pensar é o quê? Chegou em meio de norepinefrina, que o paciente que é considerado já um choque refratário, tem que entender por que ele está com choque refratário. Né? Então, não é só ficar dando fármaco. pH está normal, né? A temperatura está legal. Então, essas coisas que parecem ser bobas, elas têm muita interferência, né? É igual você fazer dobutamina, o bicho com cálcio lá embaixo, entendeu? Ionizado. Não faz muito sentido. Então tem que ter isso. Lógico que a gente falando aqui no podcast, parece que é regra, mas não, você pode ajustar. Quando a gente fala de outros procedimentos, aí você pode usar fenilefrina, você pode usar efedrina, meteraminol, pode usar o que mais tem? Tem outros fármacos, né, que a gente pode utilizar. Eu rebato pro Felipe, que ele jogou mais para a parte do paciente séptico, né? Ele falou bem no começo da fala dele, efedrina. Né? E a gente vai pegar trabalho, né, em cão, assim, que a gente pega não tem muito trabalho, né, usando efedrina. O que tem na medicina é que eles usam muito efedrina, não mais efedrina, mais meteraminol, né, porque tem um efeito secundário, não tem um efeito ali direto primário no receptor. Né? Ele estimula a liberação de norepinefrina para a norepinefrina fazer o efeito. Né? Então ele já é assim, ele já não é muito agradável. E eles usam muito para raquianestesia, né, na medicina. Então aí tudo vai para veterinário. E as pessoas titulam aquilo lá. Eu entendo, se você vai fazer efedrina porque é mais rápido, que a norepinefrina você vai ter que calcular a dose, colocar na bombinha de fusão, que você não faz bolos de norepinefrina, né, pela minha vida. E a efedrina você faz rápido. Mas quando ele falou assim, não, eu vou fazer uma efedrina antes. Então, teoricamente, ele teve tempo. Então, eu queria entender qual que é a sua rotina em relação à efedrina, outros fármacos. Eu vi que quando você deu a aula aqui do cálculo, você falou até de dopamina. Eu nem sabia que existia mais dopamina, entendeu? Perfeito, Bruno. Bom, eu sou um pouco da velha guarda, eu acho legal trazer esse caso. O que eu gosto, como falando aqui, né? Então, vamos supor, eu peguei aquele paciente rígido, uma mastectomia, supondo aqui. Fiz meu protocolo e o paciente está com um plano anestésico adequado, otimização volêmica adequada e ele está ficando hipotenso. Esse paciente, eu não gosto de tratar ele como primeira escolha, como norepinefrina, Felipe. Porque se ele está com isso, o plano adequado e está hipotenso, fazer um vasopressor para mim, mais vasopressor que inotrópico, talvez não seja a minha principal ideia. Eu prefiro fazer uma dopamina, que é uma hipertensão discreta. Às vezes o bicho está lá com, sei lá, 65, 62, você fecha o isso, ele acorda, fica aquela anestesia chata.
eu gosto de ter como primeira opção, nesses casos eletivos, a dopamina. Porque eu sei que a dopamina vai dar ataque cardíaco com dose acima de 15, às vezes com dose de 10 eu resolvo o problema. Então eu prefiro muito mais aumentar a pressão, aumentando o débito primeiro e não restringindo o fluxo, do que restringindo o fluxo. Se é um paciente com vasodilatação, que a causa é vasodilatação, eu vou direto para a nora, né? Mas eu ainda uso no meu dia a dia. Em relação à efedrina, tem um trabalho muito legal do Valverde, que ele passou termodiluição por lítio nos pacientes. Então pegava a artéria e fazia medida de débito cardíaco e resistência, e ele comparou dopa versus a efedrina. Então o paciente ficava hipotenso, aí ele fazia o quê? Ficou hipotenso. Um tratamento tomava 0,2 de efedrina, outro paciente começava com 5 de dopa. Em 10 minutos não respondeu, ele complementava com efedrina ou subia a dopa para 10. O que ele viu foi muito interessante. A efedrina ela faz efeito uma vez só. Por quê? Quando você faz uma dose alta de efedrina, 0,2, por exemplo, você estimulou todas as norepinefinas que estão no terminal pré-sináptico a serem liberadas. Quando você faz uma segunda dose, tem estoque? Não tem, então não responde mais. Mas você ganha pelo menos aí, mais ou menos de 5 a 7 minutos de melhora de pressão arterial. Tá? A dopamina dose de 5, porque ela tem muito efeito vasodilatatório, mesentérico, por efeito em D1, ela não melhorou a pressão arterial, mas quando eu subi para 10, ela foi muito efetiva. Então, o que eu gosto? Induzir um paciente. Coloquei o oscilométrico e o pulso está fraco. No meu oscilométrico deu uma pressão baixa. O que eu, Felipe, faço? Eu faço uma dose baixa de efedrina para melhorar a minha pressão e meu pulso para pegar a artéria. Porque se eu vou tentar pegar a artéria com o paciente hipotenso, talvez eu não consiga, ou talvez eu estoure essa artéria. Então eu uso muito a efedrina como uma melhora. Lógico, não tem evidência nenhuma. Mas eu faço muito isso. Fui lá palpar o pulso, não tem pulso nenhum. A pressão no meu oscilômetro está dando 40. Eu faço um pouco de efedrina e corro pegar a artéria. Porque isso, e aí melhora o pulso, me facilita muito a vida. E eu também uso muito nos pacientes que são essas cirurgias de curta duração, que teve uma hipotensão, então tipo, você perdeu um pouco a mão. O paciente cediu o pedículo, você fez um bolus de propofol, mas é um paciente, sei lá, renal crônico. Pressão caiu, eu não tolero hipotensão em bicho crítico. Tá? Eu não tolero. Paciente que tem cardiopatia avançada, paciente que tem doença renal crônica, estágio 2, 3, 3 para cima, cara, cada segundo de hipotensão, a chance dele piorar é muito grave. Então eu vejo o pessoal, fecha o ISO, põe um bolus de 10 ml por quilo em 30 minutos. Você vai ficar tolerando hipotensão até quando, cara? O bicho é renal, não tem esse tempo, ele não tem esse tempo. Né? A gente não faz hemodiálise de rotina do renal crônico. Para ele, o rim é a vida dele. Então eu preconizo pouquíssimo. Então efedrina na veia, na hora, eu deixo sempre puxado, cara. Caiu pressão arterial no dente renal crônico, eu já faço efedrina, pego a artéria e já entro com o vasopressor para manter essa pressão. É interessante que a comparação é efedrina e dopamina, né? Se tivesse efedrina, dopamina e norepinefrina, com certeza a norepinefrina estaria na frente desses Mas dois. agora eu vou trazer para você. Não sei se você viu o último podcast da VAA. Eu postei sobre isso. Ela usou norepinefrina e mediu a hemodinâmica dos cães. Só teve efeito inotrópico, não teve efeito vasopressor. E ela concluiu no trabalho, e o pessoal deixou concluir, que a norepinefrina em cães só tem efeito inotrópico. Aí eu falei, qual que é o neurotransmissor no cão que faz vasoconstrição se não for a norepinefrina? Acho que o cão tem uma norepinefrina gama que faz. Então, tipo assim, e é estudo, cara. Pegaram 10 cães, induziram hipotensão e dava norepinefrina. Tanto é que ela foi abordada no podcast da VAA, se vocês quiserem ouvir, super legal. E a conclusão do trabalho foi essa, a norepinefrina no cão tem efeito só inotrópico. A gente usa, você vê o quê como você usa a norepinefrina? Bradicardia, não vê? Se teve bradicardia, provavelmente aconteceu o quê? Aumentou a resistência, porque se fosse feito beta, eu teria ataque, não teria brad. Então, não bate nada com o que a gente está vendo no nosso dia a dia, nos nossos pacientes, né? Mas é o novo trabalho que saiu e ela conclui exatamente isso. Novos estudos são necessários, mas a norepinefrina tem efeito inotrópico. Chegou a dose só de 2. Felipe, deixa eu te fazer uma pergunta, uma dúvida. Você falou da efedrina, da dopamina por ação inotrópica, inicialmente. Sim? Sim. Tá. Quando eu anestesiava cavalo, né, a primeira coisa que nós aprendemos na faculdade é o quê? Hipotensão e dobutamina. Porque no cavalo você tem lá, tem a vasodilatação, mas o efeito inotrópico negativo dos agentes é maior, ele é mais sensível. Também a gente usava lotano na época, aquelas coisas todas. E aí dobutamina ficou. Quando a gente vai para pequenos animais, é raro você usar dobutamina, né? Por quê? A dobutamina ela é usada quando você tem inotropismo negativo. Então, você usa o medicamento quando você tem afirmação de inotropismo negativo. Contratilidade reduzida. Afirmou que tem contratilidade reduzida, você vai lá e faz uma dobutamina.
pode usar também outros inodilatadores ou alguma coisa assim. Quando você quer usar um vasoconstrictor, você tem o quê? Vasodilatação. A minha pergunta, Felipe, que você falou ainda de inotropismo, você falou categoricamente que débito, resistência vascular, como você afere isso na sua rotina, que você fala, não, tem uma diminuição do inotropismo positivo, você faz um eco, você coloca um Schwann, você faz um pico, ou você, eu acredito que... Não, a minha ideia é o seguinte, é opção minha, sem evidência nenhuma, de que eu prefiro, se o paciente está hipotenso, tentar primeiro otimizar débito. E a dopamina ela é legal porque a dobutamina ela faz o quê? Ela aumenta o inotropismo, mas ela vasodilata. Tanto é que tem um trabalho legal do Valverde, onde ele induziu hipotensão de cães, anestesiava, torava o ISO e caía a pressão para 50. E daí ele dava um grupo dobutamina em doses crescentes, de 1 até 8 microgramas por quilo, e em cães começava com 5, 10, 15 e 20. Né? O paciente da dobutamina, com dobutamina, ele melhorou a pressão arterial com 1,2, então de 50 foi para 65, mas não aumentou mais do que isso. E aí você vê a curva assim, o volume sistólico aumentou em 3 vezes e a resistência vascular sistêmica diminuiu 3 vezes. A dopamina que ela fez, ela não aumentou muito a pressão no começo, mas depois o aumento da dose aumenta muito, e ela aumenta tanto o débito quanto a resistência. Então ela é um fármaco muito interessante porque eu uso ela com os 2 fatores. Em dose baixa como inotrópica, não resolveu, eu subo lá para 15, 12 e ela vai ter efeito vasopressor. Não é o vasopressor de uma norepinefrina. Mas para um paciente que tem uma hipotensão e um paciente rígido saudável, vamos dizer assim, eu acredito que isso é um fármaco muito interessante, mas é só uma opinião, porque a gente não tem evidência para isso. Pode ser que alguns artigos novos saíram e mostraram que a dopamina tem maior chance, inclusive, de lesão renal. Né? Porque você tem feito DOPA1 e DOPA2 na artéria aferente e eferente. Então fala até que até engata a dopamina, por mais que a gente usasse para proteção renal, estão vendo que ela pode piorar a função renal. Mas isso é uma evidência estudo in vitro, e muito mais na espécie felina, não na canina. Então, por hora, pode ser que algum dia eu mude de opinião, sim, pode ser que a gente mude, tipo, eu já fiz muito coloide. Você usava coloide? Você usava gelatina, pô. Quando eu conheci essa residência, eu usava gelatina. Gelatina Royal. Entendeu? Eu usava gelatina como expansor do plasmático. Hoje, as coisas mudam, então a gente tem que estar muito aberto às coisas novas, tomar muito cuidado com o que a gente afirma, mas acaba que muita coisa, como a gente não tem evidência na ciência, o primeiro nível é a opinião do especialista, então é a nossa opinião. Depois tem estudo em outras espécies, né? Então se tem estudo no humano, que é mais forte que a minha opinião, por mais que seja em outra espécie, a gente usa o da outra espécie. Mas para muitas coisas, por isso que é legal essa discussão, diferentes pontos de vista, porque são pontos de vista que a gente não tem resposta na literatura. Ô Felipe, só para uma curiosidade. Quando eu usava a efedrina, a gente até brincava, até a Denise brincava, pode vir tudo, né? A gente faz efedrina, pode vir um ataque cardíaco, hipertensão, né? Aumento da pressão, ou pode vir uma bradicardia e hipertensão. Então, assim, você fica na dúvida que se é um paciente cardiopata, alguma coisa assim, que você não pode, por exemplo, sei lá, numa hipertrófica, que você não quer aumento da frequência cardíaca, por exemplo. Qualquer paciente você não quer ver esse aumento da frequência cardíaca. Como que você fica? Vai estar com a efedrina ali, você não sabe para onde que vai, como ele vai responder? Então, vou trazer por que isso acontecia. Lógico, tem 2 trabalhos com efedrina legais em cães, e assim, um vê que ele aumenta a resistência, outro vê que ele aumenta débito. Igual esse trabalho do norepinefrina que fala que a norep é inotrópica. Mas o que acontece? Eu via muito isso quando a gente tentava usar uma efedrina muito concentrada. A efedrina é 50 mg por ml, a dose é 0,1. E aí acaba que você puxava uma dose, se você errasse um risquinho na seringa, você deu uma sobredose absurda. Então, hoje, no meu método de usar a seringa, é muito parecido com o do humano. Eu diluo uma ampola em 250 ml de solução fisiológica. E aí a dose de 0,1 mg por quilo dá meio ml por quilo, e a dose de 0,2 dá 1 ml por quilo. Então, o que consegue? Tipo, animal 10 quilos, eu puxo 10 ml, eu não faço os 10 ml. Faço 2, 3. Ainda vai, já tá 55. Faço 2, 3, aguardo 1, 2 minutos. E aí, depois que eu comecei a trabalhar assim, com a efedrina, eu nunca mais tive esses efeitos de taquicardias com hipertensão absurda, ou já peguei até ritmo de escape. O paciente foi para 50 de cardíaco, ritmo de escape, pressão de 200 de média. Mas foi provavelmente porque a ampola estava ali, estava muito concentrado, você errou em um risquinho, o risco de você ter exatamente, e tinha muito esse efeito. Ora eu achava que aumentava a resistência, ora eu achava que fazia efeito beta. Mas hoje já não tem mais essa complicação por conta da diluição que eu faço. Pode continuar? Pode. Tô aqui. Eu não uso muita vasopressina no meu dia a dia. Eu queria que você me falasse a sua dose. A dose de humano é microunidades por humano.
como que você usa? Porque você pega na literatura, tem dose de 5 unidades por paciente, tem por quilo, tem por miligrama, tem por unidade internacional. Como que você usa lá na FAP? Então, na verdade, sim, toda a minha experiência, né, que agora é pequena nesse momento, ela é dentro da terapia intensiva, né? Então dá tempo de você escalonar, então fica muito mais fácil. Hoje, vasopressina, essas coisas, até meio que Já tomou uma dura do pessoal que tá falando longe do microfone. hoje, como a gente tem bastante casos na rotina de cirurgias cardíacas ou pacientes com hipertensão pulmonar, antigamente eles falavam, tem alguns trabalhos negativos, tá? Que a vasopressina é o que tem menor ação, né, nos receptores dos capilares pulmonares, então ele menor que, na verdade, ele tem um menor efeito de aumentar essa pressão pulmonar. Então, por isso que a gente, às vezes, usa até de primeira escolha a vasopressina. Mas tem esses trabalhos aí negativos, mas como tem vários positivos, então você escolhe o que você quer. Na verdade, hoje é mais ou menos assim. E a gente usa a vasopressina nesses pacientes, tá? Então, chegou ao meio lá de norepinefrina, então a gente vai associar. Geralmente, a gente faz 4 microunidades internacionais por quilo, minuto, tá? 4 microunidades quilo por minuto. Pode aumentar? Pode. Pode começar dose baixa? Pode. A grande questão de dose, que é uma coisa importante que eu brigo com todo mundo, e o Felipe, ele falou uma pequena parte do que eu gostaria de falar, é quando você vê uma hipotensão, né, vai lá o SER, né, ele vai lá na bomba, já está com norepinefrina ou vasopressina, ele vai lá, de 0,1 ele vai para 0,2. Aí o fármaco tem que entrar, né, na veia do paciente, né? E a gente vai lá, tá lá, 1 ml por hora, né? Até entrar aquele negócio, aí espera 3 minutos, não aumentou, tava 40, ou 42, 45. Aí ele vai lá, esse indivíduo, 0,3. Isso é muito de clínico, tá? Quem tá na UTI, o clínico, que é o cara da medicina interna. O cara que é da anestesia vai pra UTI, o cara já tem uma pegada diferente. Aí o cara vai aumentando devagarzinho. Quando vê, o cara já ficou 20, 30 minutos hipotenso. Então, nesse caso, é o quê? Tá hipotenso? É 1, é 2. Porque para muita gente fala, nossa, 2 você usa de norepinefrina? Sim. Entrou 2, fez hipertensão? Reduz para 1. Manteve? Desliga. Quando você começar a baixar, você liga de novo em 1 e vai ajustando de cima para baixo, nunca de baixo para cima. E nesse caso da vasopressina é a mesma coisa. Mas a vasopressina é a mesma coisa, não, é um pouco diferente, porque ela já tem um outro fármaco sendo administrado. Então você começa sempre de baixo e subindo. Mas você sobe quem? Não é que você deixa a norepinefrina em 0,5 e vai subindo a vasopressina. Não, os dois você vai subindo. Você sobe a norepinefrina, vai até 2 e já começa com uma dose de 4 miliunidades por quilo por minuto no paciente. Isso que a gente está falando, pessoal, é tudo em bomba de infusão. Vários acessos, tá? Não adianta aquela galera que pega um acesso só. Isso não existe, tá? Não existe mais. E quando você realmente faz o bolos, né, de um antibiótico, você já faz o bolos da vasopressina, né? E se você não faz a diluição que o Felipe mencionou, né, de que fica mais diluído e você faz mais concentrado, já era. Aí fica aquela anestesia assim, do nada o bicho tá hipotenso e do nada o bicho tá bradicárdico hipertenso, né? Que você fez o bolos de norepinefrina, fez o bolos de vasopressina. Então a vasopressina hoje, ela é a realidade de todo mundo, não é cara, não é um fármaco caro. A norepinefrina também não é um fármaco caro. Você pode estar utilizando também, que eu até ia perguntar, a adrenalina. Eu usei muitas vezes adrenalina na anestesia, muitas. Abri a maleta, era volante, não tinha porcaria nenhuma, eu não queria abrir uma polinha de norepinefrina, tinha só... Usava lá, diluía e fazia adrenalina. Quando você vai buscar adrenalina na literatura, é muito, mas muito utilizada. É a primeira escolha na neonatologia humana. Não sei se entra na pediatria, mas na neonatologia humana é. Por quê? Porque é o que o Felipe gosta ali, que ele falou. É um vasopressor, é um inotrópico potente. Então ele tem duas. Lógico que ele tem outras coisas também, né? Ele broncodilata, por isso que é a primeira escolha no choque anafilático, que a gente não falou, né? Hipotensão por anafilaxia, não é norepinefrina, não é efedrina, é adrenalina mesmo no bicho. E também não é a dose de parada cardiorrespiratória, né? Você não vai fazer lá 0001, você vai fazer
mantém infusão contínua. Você já começa com 1, com 2 microgramas por quilo. Então, eu queria saber se você utiliza a adrenalina. E a adrenalina, que eu esqueci de falar, quando a gente tá lá, norepinefrina subiu até 2, vasopressina subiu lá até 7, fez a hidrocortisona e mesmo assim tão lixo, tira a norepinefrina e coloca a adrenalina. É assim que tá os guidelines. Se for uma insuficiência sistólica, aí realmente o negocinho dele aí funciona, a dopamina. Eu acho que a gente, na terapia intensiva, você consegue trabalhar com eco beira-leito, isso traz muita resposta. Na anestesia, dependendo da anestesia, eu consigo fazer o eco. Lógico que eu avalio muito de forma subjetiva e minha mão para eco não é igual de um cardiologista, então eu tenho a aparelhinho lá de eco dentro do centro cirúrgico. E aí eu faço o corte do cogumelo e vejo lá a fração de ejeção. Bem tupiniquim, mas eu olho pro coração contraindo. Falo, puta, não tá contraindo legal. E aí eu associo geralmente uma dobutamina nesses pacientes, que a gente sabe que muitos pacientes com sepse cursam também com disfunção sistólica. Principalmente aqueles pacientes que você começa a ver arritmia no monitor, provavelmente tem infiltrado miocárdico que está causando essas alterações. Eu uso vasopressina, mas uso muito pouco. Geralmente tento segurar na anestesia só com nora, por questão de comunidade, bomba de infusão e acessos, muitas vezes. Porque às vezes está com 2 acessos e fazendo já fentanil, remifentanil, dex, alguma coisa mais assim. Então fica pouco acesso mesmo. Daí eu prefiro subir a nora até 2 do que com meio já associar a vasopressina. Eu faço isso, terminei a cirurgia, o paciente com sinus hipotenso, precisando de doses mais altas de norepinefrina, acima de meio, aí eu ponho a vaso, porque eu tirei o remifentanil, eu tirei as outras fármacos e nesse momento eu prefiro usar a vasopressina nesse momento do pós-operatório. E algo que eu sei que isso tem custo, pessoal, mas eu já tive muita necrose por norepinefrina periférica. Muita necrose. Necroses feias, assim, de paciente perder dígito. Então, tem que tomar muito cuidado com os seus acessos que vocês estão usando para pacientes críticos. Tem um acesso que vocês pegaram e não, às vezes, acesso que via da internação. Porque se estiver fora, extravasar a norepinefrina, mais uma norepinefrina acima de 16 microgramas por ml, quando faz a 32, 50, se extravasar, esquece, vai necrosar tudo. Né? Então, tome muito cuidado com isso. E tendo a possibilidade, que eu já falo para internação. Falou com o tutor sobre UTI? Falou, então já passa o central. Aí o paciente já sobe com central para internação, com a vasopressina e norepinefrina no catéter central. Porque senão esse paciente vai ter necrose. E aí eu tive já necrose de língua, de orelha, de dígito. Não sei se você já pegou essa experiência. E às vezes até paciente com central necrosando extremidade. Né? O choque é tão grave que o paciente necrosa os membros. É igual acontece com o humano, né? Tem que botar a mão, pé. E a gente acaba vendo isso nos nossos pacientes. Mas se você tem um acesso periférico que extravasou, vai necrosar. Então tomem muito cuidado no paciente crítico de vocês guardarem um acesso. Esse foi o que eu peguei, esse eu me garanto. E aí você usa esse acesso e no final da cirurgia, se o tutor tiver condição, passar um central, né? Porque senão vai necrosar. Você falou uma coisa legal que é cultural, né? As pessoas contraindicam utilizar fármacos vasopressores em acesso periférico, né? Então parece que você está fazendo um negócio errado. Está hipotência, falando, não, vou pegar não, vamos colocar o paciente lateral, vamos colocar um catéter venoso central, aí pega, aí depois faz a norepinefrina. Isso não existe, né? Tem trabalhos que dão segurança para vocês de estarem utilizando até dose altas, 1 micrograma em via periférica. A questão de você precisar de um central é quando se mantém ao longo de tempo, então é mais no ambiente da terapia intensiva, não da anestesia. Lógico, tem esses dias aí, o cara operou, demorou 10 horas, né? Então, aí já é quase uma terapia intensiva, né? Uma monitoração intensiva. Então, quando é curto o período de tempo, vocês podem fazer tranquilamente os seus fármacos vasopressores. Lógico, tem que conferir realmente o acesso. E tentar fazer um acesso onde que pelo menos ele não seja tão na extremidade assim, né? O pessoal gosta de pegar na orelha. Ali pegou uma veia na orelha, coloca uma epinefrina, daqui a pouco vai estar até apitando a bomba, porque ele não vai estar empurrando, vai estar fechado ali. Então é muito importante ter essa atenção em relação a esses fármacos nesse período curto de tempo. Vai manter lá para UTI? Aí já conversa, então a gente vai passar um central, o paciente utiliza a norepinefrina e vasopressina, então ele já vai. E qual que é o ponto o pulo do gato? Se você coloca um central, e muita gente faz isso Muita gente faz isso. Vou falar de novo, vou te enganar. Muita gente faz isso e o que eles fazem? Eles trocam o acesso, colocam o central. Desconecta do periférico e coloca. O que vai acabar acontecendo? Até percorrer 0,8 ml, que geralmente do central, 5 French é 0,8 ml, eu acho, até 1 ml, eu acho.
Até ele percorrer 1 ml, pensa que tá 1 ml por hora. Depois de 1 hora que vai chegar o fármaco. Então, o que tem que fazer? Pegar a solução que você está fazendo, antes de você colocar o central, né? Quando você for introduzir o central, e já colocar lá. Preencher todo o seu central com o fármaco. Então, parece uma coisa idiota, mas todo mundo faz isso. Aí o que acontece? Você coloca o central, tira, conecta lá, aí começa a ficar mais potência, aí você fica aumentando a norepinefrina, vasopressina, tudo. Aí você aumenta até no teto. Aí quando ele entra na circulação, aí faz o quê? Hipertensão, aí você fica nessa zona, né? Não, uma coisa que eu faço bastante, que acontece comigo, eu coloco a infusão nos 2 pontos. Então, eu tô com a infusão de norepinefrina na periferia, eu coloco no central e tô olhando a pressão arterial. Ela começou a subir além daquele gradiente, eu começo a desmamar daqui, entendeu? Então eu vou fazendo essa transição de desmame, porque senão você tem que fazer o quê? Se você não preenche, mesmo que você preencheu, você vai ter que aspirar para lavar esse catéter, para ver se está viável e tudo mais. Então eu faço uma transição de colocar a infusão nas 2 pontas. Ou você avalia, tem quantos ml? Você tem 1 ml? Então você vai e joga 1 ml. E aí preenche e coloca a infusão. Isso. Eu acho que outro ponto agora, vou trazer um pouquinho uma discussão também, falamos acho que bastante dos vasopressores. Eu sei que você está na terapia intensiva, mas isso é crítico lá. Como que você avalia a sua responsividade volêmica nesse paciente com vasopressor? O paciente está com diarreia, está com vômito na terapia intensiva, porque esse paciente chega pra gente. Agora tá essa moda, né? Você faz 10 ml por quilo em 50 minutos e põe na bomba em 2 ml quilo hora. Aí eu pego a piometra 12 horas internada, chega para mim hipovolêmica desidratada, internada 12 horas. Por quê? O pessoal tá fazendo 10 ml por quilo em 50 minutos e aí põe 2 ml quilo hora do bicho que tá renal, tá hipovolêmico. Mas eu queria saber como você avalia a responsabilidade volêmica, para saber se você pode dar mais fluido ou não para esse paciente seu. Acho assim, a clínica é soberana. Né? É igual no sangramento. Se ele sangrou 1 litro e ele tá hipertenso e o delta PP tá baixo, não quer dizer que ele não precisa tomar sangue. Né? Então, primeiro, eu acho que é o bom senso. Se o animal tá tendo perdas, tá com um balanço negativo, né? Diarreia é perda de líquido, então você tem que contabilizar. Lógico que é líquido, às vezes, com sólido, né? E aí, com sólido, aí fica difícil você quantificar isso, é de estimar. Mas se ele tem perda, ele precisa de volume, precisa de fluido. Para você ver responsividade, aí você vai... O paciente está em ventilação mecânica, a gente pode usar um delta PP? Até pode, mas ele pode estar vasoconstricto, pela sua norepinefrina dose alta, vasopressina, essas coisas. E o delta PP dá normal, falando assim, ele não vai responder a fluido. E ele não vai responder a fluido mesmo. Por quê? Porque ele está vasoconstricto. Para ele responder a fluido, você vai ter que dilatar ele. Aí não faz muito sentido. Você vai dilatar um paciente que está presente de norepinefrina, vasopressina, para ver que ele é responsivo e dá fluido. Então, nesse caso, você vai chamar alguém que realmente faça um ecocardiograma, né? Ou você vai fazer o quê? Vai fazer o que todo mundo faz. Achar que fazer fluido e olhar a pressão é o certo, né? Que é o totalmente errado. Dá fluido e olha a pressão. Na verdade, você dá fluido e tem que olhar o quê? O débito cardíaco. Melhorou o débito cardíaco? Legal, respondeu. Não fez o bolos, não melhorou o débito cardíaco? Não respondeu. Para onde foi esse fluido? Foi para algum lugar, né? Nós vamos ver depois. Então, eu tentei já estudar, mas eu não tive tempo ainda, de fazer um bom eco, né, à beira do leito. Tanto na anestesia como lá na UTI, nós temos essa disponibilidade do eco, né? E vai ter até do transesofágico. Mas aí eu chamo os universitários que fazem, né? Geralmente são os residentes, né, que sabem mais do que os professores lá, e eles vão e fazem um eco e falam, esse animal tá aparentemente, né, faz o VTI, a variação. Aí eles inventam um negócio que eles olham lá e falam, talvez responda a fluido. Mas você tem que ver outras coisas, débito urinário, como está o débito urinário do paciente? Você fez um bolo de fluido, melhorou o débito, não melhorou, clareou o lactato, não clareou, delta CO2, aí você pode entrar com outras, que aí vai fugir um pouco do tema, né? Mas eu vejo essa responsividade geralmente quando faz o eco. Assim, o delta PP nesse caso ele não vai ser bacana utilizando os fármacos, né? Agora tá dose baixa de norepinefrina, você pode confiar no delta PP que não tem tanto problema não. Eu acho, lógico, a realidade lá da UFAP é uma realidade bem acima de equipamentos, de tudo mais. E pra gente que tá no dia a dia, que estamos normais, assim, de equipamentos, vamos dizer assim, eu tenho delta PP na minha rotina, tá? Mas, como eu tenho 5 centros cirúrgicos, às vezes eu não caí com o delta PP no meu centro cirúrgico naquele momento que eu preciso.
Lógico, se eu estiver usando norepinefrina, gente, eu tiver um delta-pp aumentado, eu vou usar. A questão é, um paciente que está no norepinefrina com delta-pp normal, não quer dizer que ele não responda fluido, porque a norepinefrina centraliza o volume sanguíneo e mascara. Mas o que a gente pode, assim, isso é uma conclusão pessoal, mas ainda todos os artigos de responsividade que eu ajudei muito em alguns projetos com isso. Quando você faz fluido e a frequência cardíaca diminui, só tem um motivo para isso ter acontecido. A sua oferta de oxigênio é débito cardíaco, que é frequência cardíaca vezes volume sistólico. Se você fez fluido e melhorou o volume sistólico, o que ele faz? Diminui a frequência, para manter o mesmo débito. Então, os trabalhos que vêm os pacientes que respondem, sempre que você fala do grupo dos respondedores, você vai olhar a frequência cardíaca do paciente antes e depois do bolo sempre diminuiu. É lógico, quanto que diminuiu? É subjetivo, mas isso me guia. Se eu fiz um bolo de fluido e a frequência diminuiu, eu falo, estou no caminho certo. Se eu fiz um bolo de fluido e a frequência cardíaca aumentou, eu estou no caminho errado. Por quê? Aumentou tanta pressão no lado direito que eu tenho que bater mais vezes para jogar essa pressão em excesso do lado direito para o lado esquerdo. Então, o aumento da frequência cardíaca após bolos de fluido no paciente que não está sangrando, para mim, indica que ele não seria um bom respondedor. Isso é uma lógica fisiológica não comprovada. Mas a gente está num mundo onde, às vezes, o verde tem que ser provado que é verde. Mas é uma evidência que eu tenho da fisiologia que eu posso usar até alguém provar que não funcione. Né? Então, eu, Felipe, acredito muito nisso. Eu olho muito minha frequência cardíaca. Às vezes, o paciente terminou uma cirurgia que estava na nora, taquicárdico, e eu falo, puta, acho que eu estimei errado a perda volêmica. Eu vou lá, faço 10 ml quilos, a frequência caiu, eu falo, opa, às vezes o paciente nem estava hipotenso, estava com 70 de média, fora da norepinefrina, mas 180 de cardíaco, eu faço um bolo de fluido, a frequência diminuiu, eu falo, puta, fiz bem. Eu estimei pouco fluido no intraoperatório. Hoje eu prefiro errar para menos do que para mais, porque quando a gente erra para mais, a gente prejudica muito quem está na terapia intensiva. Então eu acabo segurando mais a pressão com norepinefrina, ou dopamina, mas geralmente o paciente séptico é com norepinefrina. E no pós-operatório eu tento trabalhar com pequenas doses e ver como esse paciente está respondendo ou não. Tá? E aí encaminho para a internação para o pessoal ter essa maior facilidade de fazer o eco, porque o bicho está agora sem um pano de campo na cabeça dele, né? Mas eu acredito que o VTI vai chegar muito forte para a gente. Acho que todo mundo que necessita vai ter, mesmo que a gente ponha o bloqueio local, a gente vai poder aprender VTI. Não é difícil de ser feito, a única questão é o pano de campo na nossa frente atrapalhando, mas eu consigo fazer antes da cirurgia e depois, e otimizar o paciente antes de ir para a internação, que esse é um gap muito grande nosso. A maioria de vocês que gostam do que fazem, por exemplo, eu passo muito por isso. Às vezes, quando eu rodava, você se mata no paciente no intraoperatório, você vai para a internação, não tem ninguém olhando o paciente. Né? Então, eu brinco que as minhas cirurgias complexas, eu conto 2 horas a mais de cirurgia depois da cirurgia, porque eu vou ficar 2 horas com o paciente, que são as primeiras 3 horas de maior mortalidade, onde eu não posso pegar esse paciente por uma internação que tem lá. Nossa internação às vezes fica 20 milhões de internados, 25. Não dá. Eu vou ficar com esse paciente nas primeiras 3 horas e só vou sair de perto dele a hora que eu tirei ele do risco, tirei dele desse período crítico. E aí coloco ele na internação já com uma hemodinâmica mais estável, mais acordado, sem nenhum fármaco. E agora eu te pergunto, Alessandro, ativa ou inalatória para paciente com risco de hipotensão? Só para você poder ficar bravo aí. Qual tem melhor estabilidade? Você gosta da ativa? O que você acha? Na verdade, assim, esse lance de protocolo que a galera adora, né, discutir, é mais uma questão de marketing do que de realidade. Se você quer fazer inalatória e sabe fazer inalatória, está monitorando, então vai para inalatória. Tem problema. Se você tem estrutura para fazer uma ativa, que você precisa de uma ventilação mecânica, várias bombas de difusões, acessos, se isso é factível para você, legal. Porque quando a gente fala de inalatório, a gente não está falando de inalatório. Ninguém aqui é idiota de induzir na máscara com ISO ou servo, entubar, manter no ISO e no servo. Se você compara esse tipo de procedimento com procedimento qualquer ativa aí da vida, lógico que a ativa vai ganhar em todos os cenários, porque o isoflurano sozinho para você manter um paciente anestesiado, você vai dilatar ele para caramba. Então, hoje, se você usa uma PIVA, né, que é a associação da inalatória, juntamente com analgésicos, né, ou com opioides ou com outros fármacos, você faz uma anestesia excelente. Né? Então, assim, por conta de hipotensão, se você está trabalhando com 0,7 de ISO, 0,6 de ISO, não vai ter tanta diferença. Ou se você vai estar trabalhando propofol altíssimo, também você vai ter hipotensão. Então, hoje, por facilidade, eu escolho, por facilidade, a inalatória, que eu tenho equipamentos bons, e eu vou fazer. Se eu for para ativa, também não tem problema nenhum. Eu vou lá, ligo lá, e eu vou ventilar meu paciente. Então, a importância é a monitoração, não é nem o protocolo em si, né? Então, entre as duas eu vou na inalatória porque é o que eu faço, mas se eu
Se eu quiser fazer TIVA, se eu hoje falar, eu quero fazer TIVA hoje, eu vou fazer TIVA. E sabe que, assim, a ativa ela demora um tempo para você pegar a mão, né? Ter experiência. Mas hoje eu pego pacientes que são B2, que já estão na fase de PIMO, furosemida BID, vasodilatador, né? Enalapril, benazepril. Eu acabo que eu tô tendo mais opção de usar infusão de propofol, que eu percebo melhor estabilidade cardiovascular. Mas você depende de treino, porque às vezes, se você bobear, ele aprofunda muito com o propofol. E isoflurano você fechou rapidinho, o paciente acorda. O propofol ele tem um tempinho maior, né? Mas eu vejo que a pressão tende a ficar mais alta com o propofol. E agora, pra gente arrumar briga mesmo, porque eu sei que você não gosta, eu gosto. Peguei paciente hipotenso, 200 de cardíaco. Eu chego a fazer a dexmedetomidina como se ela fosse um vasopressor. Porque daí eu reduzo o meu ISO, reduzo o meu propofol. Então, às vezes, eu chego a fazer infusão de dexmedetomidina de 2,5 micrograma quilo-hora nesse paciente séptico. Para anestesia. A frequência vai sair de 200, vai vir perto de uns 120. E se precisar, você aciona a norepinefrina. Porque ela é um vasoconstritor que reduz a minha CAM e potencializa a anestesia. E esse paciente, talvez eu não tenha o efeito de diminuir o débito cardíaco, por quê? Porque ela não causou bradicardia, ela só modulou o tônus vascular. Tem pessoas que já discutiram muito comigo isso, eu acho isso um absurdo. Queria saber se você, que grupo que você está. Você não gosta de usar Dex como vasopressora no paciente com choque séptico? Não, na verdade, assim, quando eu era mais jovem, eu pegava metadona, aumenta a Xilazina. resistência. Aí você fala, pô, então se o bicho é séptico, eu usar metadona, então já estou fazendo dano analgésico e vasopressor. Acho que cada um tem sua função. Se você, eu não acho, sei lá, eu não sei, eu não faria essa loucura, eu não faria. Agora, se você está pensando você tem a farmacocinética, farmacodinâmica, você sabe qual vai ser a ação do medicamento, realmente. Você tem um paciente taquicárdico, e esse taquicárdico pode ser por conta de, sei lá, vasodilatação pelo seu ISO, se você está em 1.5, 1.6, você quer, não, eu preciso reduzir isso e preciso melhorar a pressão, acredito que faz sentido. Agora, se for uma hipovolemia, eu não faria, porque daí eu tô tratando uma coisa errada. Eu tô tratando uma taquicardia por hipotensão por hipovolemia, achando que não é vasodilatação. Aí tu tá matando o paciente. Sim, né? Então assim... Deixa claro a minha abordagem aqui. Não é... A gente tem que pensar assim, tem que ser baseado na literatura, mas a literatura é escassa na veterinária. Então, ou ela é totalmente contraditória. Então, quando você quer, você faz uma coisa, quando você não quer, você faz outra. Então, você tá certo do mesmo jeito. Então, eu costumo falar, eu sempre bato. Se você tá monitorando o paciente... fiz a DEX. Caiu o débito cardíaco. Reverte. Ponto. É até melhor, nesse caso, porque você pode reverter um fármaco que causou um malefício. Outros falam, fiz uma norepinefrina em bolos. Reverte o caramba. Deixa explodir tudo aí. Aí depois que eles... Aí você fica só rezando. Aí começa umas pausas. Aí fica bradicárdio pra caramba. Começa hipertensão. Aí começa. Aí você fica, vai parar. E se parar, vai fazer o quê, né? Que, já tá com... nível simpático gigante, é o quê? Só massagear, né? Fazer mais adrenalina ainda. Não faz muito sentido. Então, assim, você está monitorando o paciente, está fazendo tudo certinho, pode usar Ativa, Kiva, Viva, os Dex, o que você quiser. Mas desde que você saiba o que você está fazendo, né? E se nesse caso você faz, legal. Eu não faria porque acho que gastar Dex à toa, sei lá. Não, é uma questão porque tem gente que ama Dex, tem gente que odeia Dex, né, pessoal? E eu acho que as pessoas que usam a Dex têm muita bradicardia porque usou num paciente que não era, né? Então as minhas discussões são sempre essa. Eu penso também, assim como você pensa numa analgesia multimodal, então você vai pensar em usar um fentanil com Dex, com lidocaína, com queta, com bloqueio loco-regional, eu penso nos fármacos que eu estou usando sobre o tônus vascular. Então eu penso numa abordagem, tipo, se você usou o isoflurano que vasodilata, qual o fármaco que eu uso que baixa o isoflurano e que vasoconstringe? Mas lógico, eu tenho que ter ideia que é hipotensão por vasodilatação, porque se eu usar por uma hipovolemia, ela faz vasoconstrição e reduz a perfusão periférica. E a gente não tem algumas respostas, porque, por exemplo, na humana Dex a gente sabe que ela é nefroprotetora, certo? Então toda cirurgia cardíaca com SEC, para o Alessandro está muito na UTI, eles usam Dex, né? Porque tem menor lesão renal pós... mas em dose baixa. Baixa. Mas o que acontece? A Dex no humano, ela causa vasodilatação. Então, e não reduz muito o débito cardíaco. Sim. Na veterinária, eu pego o paciente renal, daí você fica assim, será que eu uso Dex porque ela diminui a chance de lesão renal? Ou na veterinária ela reduz tanto o débito que ela gera lesão renal? Você entende?
Porque dá uma bugada. dá uma bugada, porque você não tem... Porque acontece, no humano eles agem muito mais em receptor 2C, no sistema nervoso central, que causa vasodilatação. Na veterinária age mais receptor 2B, que faz vasoconstrição e reduz muito o nosso débito. Então tem coisas que é muito assim, tipo, eu tenho minhas justificativas dentro dos artigos para justificar meu uso, mas se alguém é contrário a isso, eu tenho que respeitar a opinião, porque você também tem a justificativa do outro lado, entendeu? Mas eu acabo usando bastante minha Dex no meu dia a dia. Muito mesmo. Assim, praticamente, tirando os pacientes que têm endocardiose mitral avançada, B2 para cima, eu acabo não usando. Mas nos demais pacientes, praticamente todo meu protocolo, eu gosto de colocar ela como agente modulador do tônus vascular, vamos dizer assim. A questão da Dex realmente é monitorar. Né? Se você não monitora, ele é lindo, né? Você vê lá, pô, o bicho faz a tomografia tranquilo e tal. Aí você coloca um eletro e fala, puta, que merda. Eu não gosto. Lógico, na UTI é uma coisa. A questão é essa extrapolação. Eu gosto de extrapolar muito coisa da medicina. Mas eu acompanhei várias UTIs da medicina, fazendo estágio, essas coisas, e a gente via uma normotensão. A gente não via BRAD, hipertensão, né? E a DEX é muito utilizada antigamente porque ele evita delírio, né? E, pô, delírio, acordar, o cara acorda, tipo, aumenta a mortalidade em qualquer paciente UTI, né? Entubado. E o midazolam aumenta pra caramba o delírio na medicina. Então os caras usam muito DEX. E a gente não, então vamos usar na veterinária. E aí você vai usando uma dose de acima de 1, alguma coisa assim, você começa o quê? Ter bradicardia, ter hipertensão, você começa a ter diminuição do débito cardíaco. E aí você vê, quando você monitora, você vê que você está fazendo cagada. Aí as pessoas, não, mas diminui a extração, né? Não, tudo bem, diminui a extração, mas avalia, faz o cálculo, faz o eco. Eu já peguei e fiz o cálculo. Faz o eco, não faz sentido. Por mais que diminua, impacta muito na relação oferta. E aí você vai monitorar o quê? Ah, não, monitora com Doppler. O Doppler é péssimo para hipertensão. Ele é péssimo, ele é bom para norma e para hipo. Ele é péssimo. Oscilômetro, pior ainda. Então tem que ter uma invasiva. Se você não pega invasivo e você quer usar DEX, então não vem falar abobrinha. Né? Não vem falar abobrinha. Agora, tô com eco, fazendo não sei o quê. Na UTI pior ainda, que você usa de DEX, os trabalhos é em paciente saudável, é em paciente que não está associado a quase a nada, praticamente, e já diminui o débito, com 50%, 40%. Agora imagina a UTI. É um bicho já tão rim ferrado, um fígado ruim, já está com infusão de 10 mil coisas ali, né? Está com infusão de, sei lá, de que a gente faz? Fentanil, midazolam, cetamina, infusão de tudo. Aí você mete a DEX, você acha que a DEX vai ter a função de 1, é a mesma coisa que está fazendo 3, 4. Então, se você monitora, aí você pode falar alguma coisa. Se você não monitora nada, vem com essa pressãozinha arterial, tá bom, a pressãozinha está 80, e acha que está arrasando, que é o que acontece com a DEX, a pressão arterial, ele é a unha só. Você tem que ter o débito. Se você tem o débito, não é só o débito. Você precisa da pré-carga, você precisa da contratilidade, não só o débito em si, o número, né? Então precisa do pH, precisa de um monte de coisa. Então, quanto mais você monitora, mais seguro te dá fazer essas loucuras aí que a gente quer fazer. Não é o artigo que vai modular, né? O artigo modula para quê? Para colocar todos nós aqui dentro de um saco, né? E errar menos, é só para isso. Agora, se a gente individualizar, com certeza a gente tem melhores resultados. E, felizmente, tem dinheiro, vai salvar mais. Não tem dinheiro, vai começar a fazer essas coisas mesmo. Vai fazer o que tem para fazer, não é? É o que dá. Eu acho que vai fazer pergunta, alguma coisa? Pessoal, alguém tem alguma pergunta? É muita informação, né? Não, eu levanto aqui se precisar, Jorge. Tem uma pergunta aqui, ó. Caio ali. Eu queria perguntar sobre o uso da infusão da adrenalina, que vocês começaram a citar. Na minha rotina, eu não tenho acesso a vasopressina. Então, nesses casos que é refratário o uso da norepinefrina, vocês têm alguma recomendação assim, de infusão de adrenalina? E qual o prognóstico que geralmente vocês encontram? Porque todas as vezes que eu precisei usar não foi muito legal, mas também tem a questão do pós, né? Quem vai continuar acompanhando esse paciente ali? Porque, igual você falou, às vezes a gente fica ali 2 horas depois da anestesia com o paciente, e aí você sai da clínica, 1h30 depois ele morre porque ninguém ficou lá. Então, queria saber se você tem experiência com isso. Eu acho assim, na anestesia, né? Você menciona. Na anestesia, quando você quer fazer um vasoconstrictor mesmo, potente,
você pode apelar para fenilefrina. Está na nora, não está respondendo, você pode apelar para... Se você tem certeza que realmente é resistência vascular, você pode fazer fenilefrina, em vez de manter a infusão da adrenalina. Eu já usei em bolos até, não só infusão contínua. Infusão contínua a gente utiliza mais na UTI, né, que vai manter e tal. Mas você pode fazer até em bolos mais diluído, mas lógico uma dose menor do que a da reanimação ali em bolos, né? Eu já usei. Qual que é a questão da adrenalina? Que ela não age só em vasoconstricção, ela aumenta a frequência cardíaca, ela broncodilata, o lactato estoura, então você já... Pô, o lactato tá aumentado porque foi adrenalina ou porque o bicho tá mal mesmo? Então você tem umas certas, vamos dizer assim, efeitos colaterais dela. Mas ele tem um pico, você faz bolo, ele dá um pico e logo cai. É igual na parada mesmo, né? Ele só dá um pico e cai. Então não sei se faz muito sentido só o bolos, né? A não ser que você fez alguma coisa errada, né? Fez um bolinho de nitroprusiato sem querer, alguma coisa assim, aí você tem que fazer e dar esse bolos. Eu já usei muito, mas por uma questão de falta na anestesia, porque acabou o outro fármaco, ou porque estava sem bomba, né? E eu estava sem efedrina, precisava fazer um bolinho. Me deu certo, mas é uma questão de experiência, tá? Então, eu não sei do Felipe. Eu já peguei paciente que estava, na época que a gente não tinha vasopressina, ainda não tinha perdido patente, né? E era muito caro. E associar a norepinefrina com adrenalina. Eles faziam muito isso na humana, né? Então, associava a nora, não está respondendo, coloca adrenalina por ter um efeito inotrópico muito grande. Mas a questão é essa, a adrenalina, diferente da nora, né? A nora é só liberada nos terminais sinápticos e pela adrenal. A adrenalina só é liberada pela adrenal. E qual que é a diferença, né? A adrenalina ela tem muito mais efeito beta, só que ela entra na célula e ela aumenta o metabolismo celular em 5 vezes. Então, por isso que você pega um gato que você faz adrenalina, o lactato estoura, por quê? Porque você foi lá na célula, que está privada de oxigênio, e você faz ela aumentar o metabolismo celular dela. Então, por mais que é a última atacada que a gente tem, é a última. O que você tem nesses pacientes? Talvez seja aquela sorte, num paciente geralmente jovem, sei lá, foi atropelado e teve um trauma. Esse paciente eu vou gastar muita energia nele. Porque a chance e a capacidade dele de voltar e ficar bem existe, sabe? Agora, você pega um paciente lá, tipo, 15 anos, chegou para você com choque hemorrágico hipotenso responsivo por uma neoplasia esplênica, por exemplo. Esse paciente, talvez, se você fazer tudo isso, lógico, você tem que ouvir o tutor, se o tutor quer isso, mas talvez seja ter uma distanagem, sabe? Porque você colocar esse paciente na adrenalina, a probabilidade de ele viver é menos de 10%, 5%. Se tiver uma TI pós-operatória, é 1%, nem isso. E aí, às vezes, eu pondero muito sobre isso, sabe? Qual paciente eu estou fazendo distanagem na mesa? Eu nunca vou desistir quando o tutor pede para não desistir. Mas eu vou jogar real para ele para saber até que ponto é meu ego que eu queira manter o paciente vivo, até que ponto é aceitar que chegou aquele limite para aquele paciente e ele vai entrar na minha estatística de que eu perdi ele da mesa. Na verdade, às vezes ele desistiu dele. O Minduim fala muito isso, né? Que trabalha com TI, muitas vezes chega no terceiro dia, não é que o paciente morreu, é que o tutor acabou com a condição financeira, entendeu? E a eutanásia é 100%. Né? Mas eu vou ter muito essa realidade, esse pé no chão, de paciente jovem. Eu já cheguei a fazer infusão de adrenalina, chega no teto de 10 microgramas quilo minuto, o paciente começa a fazer taque ventricular, eu colocar na infusão de lidocaína, para tratar a arritmia e poder subir mais a adrenalina com a nora para conseguir manter o paciente vivo. Era um paciente que chocou numa cirurgia de shunt. E fiquei 36 horas com esse paciente sem dormir, chorei muito quando ele morreu, porque minha sócia falou para mim, cara, você precisa parar, você precisa ter um limite. Eu sei que você quer manter ela viva, mas já deu, você está na adrenalina, está na lidocaína, para aumentar a dose, você chegou no limite do paciente. Tipo. Então foi um dos pacientes que eu mais chorei quando eu perdi, foi ela, porque eu não queria desistir. Mas eu acho que a gente tem que ter muito esse bom senso, sabe? Paciente realmente muito, muito grave, você pode até colocar adrenalina e deve. Mas o prognóstico é muito reservado. E às vezes tem paciente que às vezes termina a cirurgia e ele fica bem, né? Então, nos casos da hemorragia, às vezes, horas que acaba, você passa sangue no paciente, você faz tudo, às vezes em 2 horas ele desmamou e vai embora bem. Você fala, puta, cara. Esses dias lembrei de uma história. Eu peguei um paciente que entrou com a gente parada com uma hernia diafragmática. A gente abriu o paciente parado, porque estavam massageando a hernia diafragmática. Falei, gente, pelo amor de Deus, tipo, continua massageando, mas cadê o cirurgião? Vem aqui, abre o paciente, tira tudo lá. E o paciente voltou e assim, não teve sequela nenhuma. Só como é que pode, né? Mas é um paciente de o quê? 6 meses. Então, vale a pena tentar. Esse paciente saiu da nora no mesmo dia, saiu dos vasopressores no pós-imediato. E no intraoperatório ficou com doses altíssimas. Então, acho que vai paciente a paciente. Tá? Mas é bem grave mesmo. Geralmente, nas minhas apresentações, nas minhas aulas, eu coloco
Esse paciente que chegou assim, que você fez corticoide, nora, vasopressina, você tem que pôr lá, acender a vela, pôr o São Francisco de Assis do lado e rezar. Mais alguém tem pergunta? Vocês falaram sobre o azul de metileno. Que dose você usa? Eu nunca vi sobre. Qual dose que tá usando? Renan, A gente começa com bolos de 2 miligramas por quilo, né? Bolos de 20 minutos, e aí mantém 0,5 miligramas por quilo-hora. Foi uma dose empírica que a gente achou, baseada no trabalho de humano. Né? Em cão e gato não tem absolutamente nada. Né? É, diluído numa seringa de 20, né? Dependendo do tamanho do animal. Pode ser diluído em outro frasco, enfim. É só a dose que importa mesmo. A diluição não importa. É em salina, inclusive, a diluição. Ô, Renan, e você vê efeito imediato? Assim, o paciente tá hipotenso, vamos supor, tá com 55 de média na norepinefrina. Você fez o bolus e colocou na infusão. Você vê efeito de melhora imediata na pressão arterial ou não? É mais coisa que demora 2, 3 horas para ter efeito? Não, o que a gente tem visto, né, pelo menos nos 5 a 10 minutos depois do primeiro bolus, a pressão arterial tende a já aumentar. Geralmente, o que os trabalhos de humano preconizam, né, um aumento da média em pelo menos 20, e é dose dependente também. A questão é que quanto mais você aumenta a dose, mais os efeitos adversos aparecem, né? Principalmente a arritmia e algumas anemias também. É descrito, inclusive, que o azul de metileno pode fazer anemia por corpúsculo de Heinz em gato, inclusive. Né? Então, a dose para gato, a gente não chegou a usar em gato ainda. Né? A gente não sabe qual que vai ser. Mas em cão, meio, né? Não tem nenhum efeito adverso assim notável. A gente teve um caso de sucesso recentemente, né? Tá até no Instagram, no fato. Mas é nesses primeiros minutos mesmo. Aí tem que manter a infusão, porque é fugaz o efeito. Se você não mantiver a infusão e manter aquele nível plasmático, você realmente não vai ter sucesso na terapia. E o processo fisiopatológico tem que ter a ver com liberação de óxido nítrico também, senão não faz sentido. Perfeito. e o paciente fica lindo, azulzinho. Né? Que azulzinho. E urina azul. Urina azul. É igual beterraba. Come beterraba, começa a urinar sangue, né? Mais alguma dúvida, pessoal? Mais alguém que perguntar? Ai, Jorge. Fica quieto, já. Eu só queria fazer só um comentário que às vezes a gente vai falando coisa um pouco mais avançada ou não para algumas pessoas, mas o uso de vasopressor, o uso de qualquer medicamento, né, para causar o aumento dessa pressão arterial, primeira coisa você tem que olhar para o seu vaporizador, o seu medicamento. Então, assim, a gente aprende na faculdade. Primeira coisa, tire a causa da hipotensão. Não dá para tirar a causa da hipotensão? O que não dá para tirar a causa da hipotensão? Você desliga, o bicho acorda aberto. Isso você não pode fazer, né? Então você tira a causa da hipotensão. Então diminui o isoflurano, o sevoflurano, reduz o propofol, reduz o medicamento. Ah, não está dando certo, não é essa estratégia. Se eu reduzir, ele vai acordar. Aí sim você vai entrar com esses fármacos. Então parece uma coisa, acho que óbvia para algumas pessoas, mas para outras pessoas, não. Vamos já meter na norepinefrina. Tá lá, 3 de cana. E não é, eu fazia isso no residente, gente. Que anestesiava cavalo e o nosso pavor era o cavalo pular da mesa. Pular não, cair da mesa. Então eu deixava a dobutamina pronto e todo o meu cavalo não baixava o alotano de 1.1. Aí chegava lá o Chico, o Eutálio, chegava em 0,7. E aí parava do butamina, mas porque eu tinha muito medo, eles deixavam o cavalo piscando na mesa, né? Então você olhava lá, o cavalo piscando, o celular, e falava, meu Deus do céu, cara. Mas eles tinham experiência, e eu acabava, como residente, tendo mais medo de deixar esse paciente superficial, né? Cachorro é mais fácil, se mexer não tem perigo, né? Cavalo é muito perigoso mexer na mesa. Bom, a voz da consciência nos chamou aqui, por quem estava dando risada no microfone que ele estava falando, pessoal. Mas a gente queria também convidar todos, a gente está com toda a proposta da UFAP, e agora, não sei se todos sabem, para quem tem pós-graduação MEC, provavelmente agora vai poder prestar as provas de especialista tendo a pós-graduação MEC. Então, quem fez o FAP é reconhecido pelo MEC e vai poder submeter a prova de especialista. E aí a gente vai começar com esse projeto, já montando a primeira turma de cursinho preparatório para a prova de especialista, de anestésio, para tirar a titulação pelo Conselho Federal. Né? E o Conselho Federal está batendo muito forte nisso, porque as pessoas se titulam como especialistas, né? Então vai começar a ter até abordagem por questão ética, você fala que é especialista, não é, tem que ser especializado.
E a gente quer muito fortalecer o colégio, fortalecer as pessoas, e realmente e a prova de título é para validar aquelas pessoas que gostam de fazer aquilo e gostam de fazer com amor e com excelência, quem gosta de estudar. Então, eu convido todos aí, nos próximos dias, a gente já lançou da anestesia, estamos gravando as aulas, estamos só esperando o edital para adequar o conteúdo do edital, e também vamos, em breve, liberar o de terapia intensiva para quem tem interesse na área de terapia intensiva, tá? Então, quem já tem a pós-graduação MEC, acho que o edital sai ouvi burburinho, mas é que a prova talvez seja no meio do ano que vem. Então, vamos começar a estudar já para a gente poder aumentar o número de pessoas especialistas no mercado e, quem sabe, daqui a uns 10 anos, toda a universidade vai ser obrigada a ter um especialista dando aula de anestésio, todo hospital vai ter que ter um especialista coordenando o serviço de anestesiologia, e aí os verdadeiros anestesistas que fazem com amor vão poder ser melhores remunerados e não apenas fazer parte do mercado grande que tem aí. E quem não tem a pós-graduação, estamos com turmas abertas, está encerrando agora esse mês, começa agora em novembro, já está lotado. Né? Hoje nós temos a maior turma de anestesiologia do Brasil. Né? A gente tem mais de 300 alunos ativos, né? Em todo o Brasil, todo o território. Então, quem não tem, vem com a gente. E quem já é expert, a gente tem já confirmado também a pós de anestesia avançada. Né? Que aí a gente não vai ficar discutindo dose, o que a gente está discutindo agora. Né? A gente vai saber onde age o medicamento, né? Qual que é o efeito genético, farmacogenético. Então vai ser um negócio bem avançado mesmo. É um curso feito que a gente fez pra gente mesmo, entendeu? Vocês pagam e a gente assiste, entendeu? É tipo isso. A gente se diverte. Aí ele traz o Bippendorf de farmacodinâmico para dar aula pra gente. Pra gente Brincadeiras à parte. Lembrando que os cursos de anestesia da UFAP, existem polos diferentes da UFAP, né? Então a gente tem modalidade semipresencial, que é bem legal para quem é de outro estado, e em outros estados a gente tem também a modalidade presencial. Tem sempre aluno que prefere o presencial, né? Mas a gente tem o semipresencial também, que vocês conseguem assistir gravação depois, conseguem olhar a aula outra vez, então acaba sendo bem bacana. Lembre-se que se vocês tiverem o passaporte, se fizer matrícula na feira é 20%, se tiver o passaporte depois, 10%, tá? O podcast vai estar disponível no nosso YouTube, então se vocês quiserem reassistir. A gente vai continuar com bastante programação, amanhã tem um monte de aula prática já. Temos ajuste de ventilação mecânica com o Alessandro, a gente tem aula do João Neves, monopulmonar, a gente tem aula prática de eco, né? Beira-leito? Do Guilhermo? Não sei. Ele tem uma palestra sobre eco beira-leito agora. Tem, do Gui. E eu vou falar também um pouquinho sobre anestesia para videocirurgias. A gente tem bastante coisa. Então, amanhã começa às 9 da manhã, a gente já tem programação. Tem casos clínicos com a professora Denise Fantoni. Então, acompanhem a gente. A programação está toda no Instagram da UFAP, @UFAPVET. Vocês conseguem acompanhar e saberem direitinho qual é a sequência. A gente colocou os horários, mas os horários hoje bagunçaram todos, né? Que a gente está tentando não bater com ali. Então, os horários mudaram um pouquinho, mas a sequência é a mesma, tá bom? Quem não tiver ainda feito cadastro, na frente lá do balcão laranja tem um QR Code. Vocês leem ali o QR Code e vocês ganham um brinde aqui de participação já no stand, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado bastante, né? Tenho certeza que é um monte de informação aqui. Eu, que não sou anestesista, estou assim, imagino vocês que estão aqui. Continuem seguindo a gente, então. Obrigada, gente, pela participação, e amanhã a gente se vê. Obrigado, Felipe. Obrigado, Alessandro. Pessoal, obrigado para quem está em casa lá acompanhando, gente. Obrigado, foi um prazer. Obrigado, pessoal. Tchau, gente. Tchau. Tchau.